Deixa eu voltar lá para Nova York e Nova Jersey com a Priscila Yazbek e também com o João Vitor Xavier. Na nossa primeira conversa, Pri e João, estava trazendo para a gente o que é que o Brasil tem que fazer, em que momento, né, o Brasil vai conseguir ver imagens igual a gente estava vendo de Madrid, de muita comemoração para vencer uma Copa do Mundo. Agora são 4 anos até 2030. Qual que é esse caminho do Brasil para que a gente dispute pelo menos mais uma final de Copa do Mundo? Pois é, Lúdio, o João, quando o Brasil perdeu, outro clima, né, João, completamente diferente do de hoje, um clima de tristeza, né, de decepção, quando o Brasil perdeu. E ele fez uma análise falando que aquele jogo do Brasil, a derrota para a Noruega, não era uma derrota explicada por uma questão tática, né, por um erro tático daquele jogo, mas sim por uma série de falhas dos últimos anos. E aí, João, queria que você fizesse essa comparação. Então, onde o Brasil erra de forma mais estrutural e onde essas seleções que a gente vê chegando até a final acertam? O Pri, a gente tem 2 problemas muito sérios no futebol brasileiro. O primeiro deles, do ponto de vista da gestão, que a Argentina também tem. A Argentina tem uma gestão na AFA talvez pior do que a brasileira na CBF. Mas quando a gente pega o histórico da CBF, a gente vê Ricardo Teixeira saindo da CBF com ordem judicial e com problemas dos mais graves. A gente viu Zé Maria Marim saindo preso. Marco Polo Del Nero não pôde viajar para a Copa do Mundo de 2018 porque se saísse do Brasil podia ser preso pela Interpol. O Caboclo saiu da CBF com um problema gravíssimo de assédio com os funcionários. O último presidente da CBF, antes do Samir Chaudhry, também saiu da CBF, tirado pela Justiça. Então, uma sequência de problemas graves. Assume o Samir, faltando apenas um ano para uma Copa do Mundo, e o que a gente espera é que agora a CBF tenha paz, tranquilidade e estabilidade para construir um trabalho de longo prazo. Então, esse é um problema. Um país que não consegue ter a sua própria liga, um país que tem gravíssimos problemas de gestão, que perde os seus talentos muito novos, que está deixando de formar jogadores, porque cada vez mais nós temos argentinos, uruguaios, paraguaios, venezuelanos, equatorianos, tomando o lugar dos nossos jogadores jovens nas nossas equipes. E aí tem um outro problema, que é um problema muito grave dos nossos jogadores. O jogador brasileiro ele não está conseguindo entender o que é uma Copa do Mundo. Temos uma geração de jogadores mentalmente muito frágeis. Jogador preocupado em dar entrevista explicando como é que é seu banho de creme. Jogador mais preocupado com a relação com a Virgínia do que com a Copa do Mundo. Jogador de futebol do Brasil preocupado com o Cruzeiro, com o Carnaval, com campeonato de pôquer e pouco preocupado em jogar futebol. Então, o Messi, ele deu uma demonstração muito clara, Priscila, de que para ser campeão do mundo, o cara tem que estar muito focado, tem que estar com a cabeça muito no lugar. E os jogadores do futebol brasileiro não estão com essa cabeça. É Paquetá com dancinha, é Neymar com pôquer, é Neymar com uma operação atrás da outra e não se cuidando fora de campo como deveria. É um amontoado de jogadores que não conseguem entender o que é uma Copa do Mundo, o quanto é difícil ganhar uma Copa do Mundo. Me lembro de uma fala do Vampeta que viralizou, ele dizendo o seguinte: olha, para ganhar a Copa de 94, nós tínhamos Bebeto e Romário no auge, Raí campeão do mundo pelo São Paulo, Dunga um dos melhores volantes do futebol italiano, Tafarel um dos melhores goleiros do mundo, Jorginho e Cafu 2 laterais de altíssimo nível. E fomos ganhar da Itália nos pênaltis. Em 2002, para ganhar, nós tínhamos simplesmente Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. Uma seleção espetacular. E ainda assim fomos ganhar com muita dificuldade num jogo duríssimo que o Brasil teve contra a Alemanha na final. Tivemos para ser eliminados em outros jogos e outras fases naquela Copa do Mundo. Se a gente não entender que é difícil, vai ser cada vez mais complexo para ganhar uma Copa do Mundo. Precisamos ter gestão fora de campo e precisamos ter uma geração de jogadores maduros, comprometidos em ganhar a Copa do Mundo. No momento não temos nenhuma das duas coisas, nenhuma gestão robusta, de longo prazo, bem feita na CBF, nem uma geração de jogadores maduros, dispostos aos sacrifícios necessários. É de doer o coração
ver o Rafinha reclamando, como ele reclamou recentemente, que jogador de futebol, quando vem para campeonato, como Copa do Mundo, como Copa América, como Mundial de Clubes, está abrindo mão das férias. O Messi deu uma entrevista recente falando dos sacrifícios que ele teve que fazer para disputar uma Copa do Mundo aos 39. O Cristiano Ronaldo com toda a sua vontade aos 41. E os jogadores do Brasil com a cabeça na lua, parecendo muito mais estrelas de TikTok e de Instagram do que jogadores de alto nível. Precisamos, dentro e fora de campo, de mudanças profundas no futebol brasileiro. E, João, você acha que o Brasil tem ali, talvez no inconsciente coletivo, uma sensação de que a gente se segura na tradição? E aí eu te pergunto, hoje em dia a Copa do Mundo é muito mais competitiva, né? Assim, a gente vê um nível dos jogadores, e talvez você que acompanhou 5 Copas possa dizer isso, para esse nível de competição, além do que você falou, né, da dupla responsabilidade, tanto da gestão quanto dos jogadores, esse novo nível de Copa do Mundo também exige muito mais e não dá para a gente ficar sentado na tradição de pentacampeão, né, para achar que isso vai ganhar o jogo. Priscila, o futebol teve algumas mudanças muito profundas nos últimos anos, eu queria falar um pouco sobre elas. Primeira mudança, o futebol ele se globalizou também. Se você pega nos anos 80, nos anos 70, ainda mais nos anos 60 e 50, o jogador brasileiro jogava no Brasil, o argentino na Argentina, o italiano na Itália, o francês na França. Você não tinha uma mistura de jogadores. Hoje, todos os jogadores brasileiros jogam na Europa, os argentinos também, o francês joga na Inglaterra, o inglês joga na Itália, o italiano joga na Alemanha. Isso equilibra muito as coisas, porque aí você começa a ver escolas como a escola africana chegando de maneira muito mais forte. Por quê? Porque os jogadores africanos, hoje, eles jogam nas grandes ligas da Europa. Então, mudou. Você tem também uma mudança de sociedade, né? O francês de 50 anos atrás era aquele francesão tradicional ali, né? Biologicamente. Hoje a seleção francesa é uma seleção miscigenada. Então você tem negros, você tem europeus, você tem árabes, você tem todo tipo de gente ali, de raça ali. Isso é muito bom, né? Se lembrar, o Pelé, o maior jogador do mundo, era o negro. O Garrincha, que para mim foi o segundo maior jogador da história do Brasil, tinha origem indígena. Você tinha jogador brasileiro descendente de italiano, de espanhol, de português. Então isso tudo trazia na parte física valências diferentes. Hoje o mundo inteiro está assim. Isso já não é mais uma vantagem só brasileira. E uma outra coisa que também mudou demais, o nível de preparo físico é assustador. Veja quantos jogos nessa Copa do Mundo foram decididos nos minutos finais e nas prorrogações. Hoje, o gol foi sair aos 105 minutos de jogo, na prorrogação. A Argentina teve prorrogação contra a Suíça, teve prorrogação contra contra o Egito, ganhou o jogo nos minutos finais, mas uma exigência física brutal. Então, muitos e muitos jogos decididos nos minutos finais e na prorrogação. Se o cara não chegar na Copa do Mundo muito bem fisicamente, ele não vai conseguir entregar e ele não vai conseguir ir adiante. E o jogador brasileiro parece que não tem isso. Tivemos durante a semana vários recortes de rede social, Priscila, dos jogadores da Argentina lutando por cada bola e dos jogadores brasileiros perdendo a bola e correndo em campo como se fosse ali um trotezinho. Então, é preciso entender que o futebol hoje é muito físico e que não dá para ser apenas jogador de futebol. Tem que ser, acima de tudo, atleta e atleta de alto rendimento.